Olá, turma! Hoje nossa aula será sobre hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos é uma função orgânica. E o que seria uma função orgânica? É um conjunto de compostos orgânicos que apresentam as mesmas propriedades físicas e químicas. E entre as funções orgânicas que existem, temos os hidrocarbonetos e outras funções, aquelas oxigenadas, funções nitrogenadas, halogenadas. Os hidrocarbonetos, eles são constituídos exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, a sua fórmula geral CXHY, sendo esse número de X e Y que varia de acordo com a classificação dos hidrocarbonetos. Tá? Aqui nós temos a fórmula estrutural de um exemplo de uma molécula de hidrocarbonetos, onde a gente verifica a presença apenas de carbonos e hidrogênios. Os hidrocarbonetos eles são chamados de combustíveis fósseis, porque eles levam milhares de anos para se formar sob grandes pressões no interior da Terra. A esses combustíveis fósseis, nós nomeamos eles de petróleo, gás natural e carvão. Eles podem ser oxidados com grande facilidade, liberando uma grande energia e calor, e por isso são utilizados como combustíveis. O exemplo disso é a gasolina, que é um combustível fóssil, oriundo do petróleo, é um hidrocarboneto. As moléculas orgânicas têm como característica a sua insolubilidade ou sua pouca solubilidade em água, principalmente os hidrocarbonetos. Por quê? Uma vez que eles são compostos por ligações entre carbono, carbono e carbono e hidrogênio, essas ligações elas são apolares, não existe uma polaridade, não existe uma nuvem eletrônica ali polarizada nesses compostos. Por isso eles são solúveis em compostos em solventes apolares e pouco solúveis em água. Tá? As outras funções orgânicas, aquelas que contêm oxigênio, nitrogênio, halogênio e outros elementos químicos, elas já possuem uma polaridade, então elas são solúveis em água por serem polares. Existem também os surfactantes, que são cadeias longas que têm parte apolar e parte polar. Um exemplo desse surfactante é o sabão, que é uma substância orgânica. Parte desse sabão, ele se solubiliza ali na gordura onde está a sujeira, se liga na sujeira e a parte polar é arrastada pela água, porque polar se solubiliza em polar e apolar em apolar, como nós já sabemos. Os hidrocarbonetos eles são divididos em duas categorias. Aqueles de cadeia aberta, que são os alcanos, alcenos, alcinos e os alcadienos, e aqueles de cadeia fechada, que são os cicloalcanos, cicloalceno, cicloalcinos e os aromáticos. Os alcanos são hidrocarbonetos saturados, ou seja, só tem ligações simples e possuem cadeia aberta, são acíclicos. A fórmula geral dos alcanos é CN2N+2. Isso quer dizer que o número de carbono, um número variável, enquanto o número de hidrogênio numa molécula, ele vai estar de acordo com 2 vezes o número de carbono mais 2. Ou seja, se esse alcano tem 2 carbonos, a gente vai ter quantos hidrogênios? 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Se a gente tiver 3 carbonos, vamos ter o número de hidrogênio 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Como a gente pode ver aqui o exemplo da molécula, temos 3 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Os alcanos, eles são os sólidos e os gasosos, eles são inodoros, ou seja, eles não têm odor, e os líquidos têm um cheiro característico da gasolina. Um exemplo de um gás, e assim, eu acabei de dizer que eles são inodoros, não tem cheiro, mas quando está fugindo gás, lá na cozinha, a gente sente um cheiro de gás. Então,
a esse gás de cozinha é colocada uma outra substância para que, caso fuja gás, a gente perceba através do odor. Tá? Então, o gás ele não tem cheiro, o que tem cheiro é a outra substância que é adicionado a esse gás. Uma fonte natural dos alcanos é o petróleo, geralmente formado por uma mistura de hidrocarbonetos, cujos átomos de carbono eles variam de 1 a 40 átomos de carbono. Então, os alcanos eles derivam do petróleo, onde esses carbonos eles são encontrados no petróleo. São compostos que contêm um átomo de carbono até 40. Eles são encontrados também no gás natural, no cisto betuminoso e na cera mineral. Os alcanos eles são utilizados como matéria-prima para a preparação de muitos compostos da indústria petroquímica e também como combustível, como já falei, o gás butano, que é o gás de cozinha, que também é utilizado no fluido do isqueiro. A gasolina é um alcano, os octanos, o GLP, que é um gás líquido de petróleo, também utilizado como combustível. E o gás de cozinha, né, como eu já falei, é o gás butano, e na verdade é uma mistura entre o gás butano e o gás propano. O metano é o menor dos alcanos, porque ele tem um átomo de carbono. Ele é gasoso e é conhecido como gás do pântano ou gás natural, porque ele é formado naturalmente nos pântanos. Ele é incolor e altamente inflamável. A fórmula química é CH4. O gás metano ele é produzido através dos processos de decomposição também do lixo. Né? Não sei se vocês lembram, há muitos anos, acredito que, não sei se vocês eram nascidos, mas procurei na internet. Em São Paulo, houve a explosão de um shopping. Por que esse shopping ele explodiu? Porque ele foi construído em cima do lixão. Então, o lixo, com o tempo, ele vai produzindo gás metano, e como a gente já viu, ele é altamente explosivo. Então, como não houve a retirada, a correta desse gás produzido por aquele lixão que está embaixo do shopping, ele acabou por explodir. Isso já tem bastante tempo. E ele também é produzido pela digestão dos herbívoros, como vaca, boi, aqueles animais que se alimentam capim de mato, né, de folhas verdes. Ele também é produzido no estômago desses animais. Tanto é que o gás metano ele é responsável pelo efeito estufa e também contribui pelo aquecimento global, porque já ouviram falar que as vacas, né, os bois e vacas, eles liberam gases, como todos nós liberamos gases, o famoso pum, e esses gases ele é composto basicamente de gás carbônico. Então, esse gás ele é liberado e ele é responsável pelo efeito estufa e pelo aquecimento global. Ele também é encontrado em vulcões, né, na lama dos vulcões, e também é extraído de combustíveis minerais. O biogás também é um hidrocarboneto, é um alcano. Através de um equipamento chamado biogestor, é possível produzir gás natural a partir da matéria orgânica. Então, através de esterco, né, de vaca, de porco, a fermentação dessa biomassa produzindo esse biogás, que é o metano, que ele é utilizado como combustível. O gás propano e o gás butano são alcanos que estão presentes no GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. O gás de cozinha é uma mistura desses dois gases, como eu já havia falado, onde a maior proporção é de propano. Os alcanos eles são importantes porque eles são presentes no petróleo e são utilizados na indústria petroquímica e na produção de combustível. Né? O petróleo, especialmente, ele merece uma maior discussão por suas implicações na economia e ao meio ambiente, por causa das notícias recentes, né? Não tão recentes, né? A gente já está acostumado com relação ao pré-sal. Os alcenos também são hidrocarbonetos de cadeia aberta e eles, diferente dos alcanos, eles possuem uma ligação dupla. Todo alcano tem pelo menos uma ligação dupla, tá?
Na verdade, todo alcano ele tem exclusivamente uma ligação dupla. A fórmula geral dos alcenos é CnH2n, onde o número de hidrogênios vai ser 2 vezes o número de carbono. Então, a gente tem aqui um alceno, ele tem aqui 2 carbonos e 2 vezes 2 vai ser 4. Então, um alceno tem 2 carbonos, ele vai ter 4 hidrogênios. Os alcenos, eles são utilizados na preparação de polietileno, que é um dos plásticos mais importantes na indústria, que é encontrado em qualquer casa, vasilhas, sacos, garrafas, brinquedos, todos os produtos têm como matéria-prima o polietileno. Também é utilizado na borracha sintética, também como corantes, tecidos sintéticos, roupas produzidas através desse plástico, assim como explosivos também são produzidos através dos alcenos. Os alcenos, eles se apresentam na natureza da seguinte forma: eles são cadeias que têm normalmente de 2 a 4 carbonos são gases, de 5 a 16 carbonos são líquidos e a partir de 17 carbonos eles são sólidos, isso a temperatura ambiente. O alceno mais conhecido é o eteno ou etileno. Ele costuma ser utilizado como anestésico em cirurgias e também ele é utilizado para forçar o amadurecimento de frutas. Algumas fazendas colhem aquele fruto, por exemplo, aqui temos a imagem do tomate verde e é colocado o alceno, que é um gás, ele é colocado sob contato daquele gás que vai levar ao amadurecimento dessa substância, ou seja, desse alimento. Por exemplo, o tomate pode ser colhido verde e no transporte ele vai ali tendo contato com o eteno e ele vai amadurecendo para quando chegar lá no supermercado ele está maduro. As frutas e os legumes, eles liberam alceno naturalmente, por isso que ele vai amadurecendo. Conforme ele vai crescendo, ele vai liberando o eteno e ele vai amadurecendo. Um grande exemplo de uma fruta que libera bastante etileno é a banana. Eu fiz essa semana, comprei banana e comprei o mamão, só que o mamão estava verde. O que é que eu fiz? Eu coloquei na mesma fruteira, coloquei a banana do lado do mamão. E aquele mamão que poderia demorar 5 dias para amadurecer e até estragar por conta daquele tempo ali exposto, ele demorou 2 dias para ficar maduro. Ele estava verde realmente, a coloração verde, e após 2 dias, 3 dias no máximo, ele já estava ali alaranjado, pronto para o consumo. O que eu fiz também é a mesma coisa com o abacate. Então, você pode comprar uma fruta verde, condicionar ele ali do lado da banana e a banana vai liberar o etileno, que vai fazer com que aquela fruta amadureça muito mais rápido. Um outro hidrocarboneto é o alcino. O alcino, ele contém uma ligação tripla. Então, a gente viu o alcano, só ligações simples entre carbonos, alceno, uma ligação dupla e alcino, uma ligação tripla. Então, a fórmula geral do alcino vai ser Cn, o número variável de carbono, enquanto o número de hidrogênio vai ser 2 vezes o número de carbono menos 2. Por exemplo, a gente tem aqui o carbono, o alcino mais simples, ou seja, ele tem 2 carbonos. Se ele tem 2 carbonos, o número de hidrogênio vai ser 2 vezes 2, 4, menos 2. 4 menos 2, 2. Então, nós temos 2 carbonos e vamos ter o quê? 2 hidrogênios. Um exemplo dos alcinos é o polietileno e o polipropileno. Alguns alcenos, como este citado, sofrem uma reação chamada de polimerização, que a gente vai ver mais na frente os polímeros. Vamos estudar os polímeros. O que é polimerização? É a união de várias unidades de alceno. E esse alceno, por exemplo,
etileno, várias moléculas de etileno unidas vai formar o que? O polietileno. E várias moléculas de propileno vai gerar o polipropileno. E essas substâncias que vão dar origem às sacolas de plástico e às embalagens. Um dos alcinos mais conhecidos é o etino ou acetileno. É muito utilizado em soldas oxiacetilênicas como gás combustível. Ele é utilizado na solda. Por quê? Porque quando esse alcino, esse etino, ele oxida, ele libera uma energia muito alta. Por exemplo, temos aqui o metano. Quando ele oxida, ele libera em cerca de 890 kJ por mol. Enquanto o etileno, quando ele oxida, ele vai liberar cerca de 1.300 kJ/mol, ou seja, vai liberar uma energia muito maior. Os alcinos, eles são incolores, inodoros e são insolúveis em água, mas solúveis em compostos orgânicos, como álcool e éter e outras substâncias. Ele é obtido artificialmente através do craqueamento, ou seja, da quebra do petróleo. Alcadienos, que são aqueles hidrocarbonetos que têm duas ligações duplas. A fórmula geral é semelhante aos alcino, ou seja, CnH2n-2. Existem três tipos de alcadienos: os isolados, acumulados e os conjugados. Os dienos isolados são aqueles que as ligações duplas estão por pelo menos duas ligações simples. Como nós temos aqui o exemplo. Temos aqui duas ligações simples separando as duas duplas ligações desse composto. Os dienos acumulados são aqueles que as duas ligações duplas saem de um único carbono, ou seja, está um do lado do outro. Esse mesmo carbono ele possui as duas ligações duplas desse alcadieno. E as conjugadas são aqueles alcadienos nos quais as ligações duplas estão sendo intercaladas por apenas uma ligação dupla. Então, isolado vai ser duas ligações simples ou mais, afastando as ligações duplas. Os acumulados, esse mesmo carbono vai estar com as duas ligações duplas. E os conjugados, apenas uma ligação simples vai estar afastando essas duas ligações duplas. Tá? Na natureza não existem os alcadienos simples, mas eles são produzidos pela indústria petroquímica para serem destinados à fabricação de polímeros e borrachas sintéticas. O isopreno, é um alcadieno de maior importância, pois ele pode unir-se a diversas formas para formar os terpenos. Então, isso ocorre na natureza. Esses isoprenos eles vão se ligar para formar os terpenos. E esses terpenos eles são importantes para a produção de óleos essenciais, de cores e borrachas. A gente vai entender melhor como esses isoprenos constituem esses terpenos. Cicloparafinas ou hidrocarbonetos naftênicos, como são conhecidos, eles são hidrocarbonetos de cadeia fechada. Eles possuem fórmula geral CnH2n. Eles apresentam apenas ligações simples em uma cadeia fechada. Assim sendo, o carbono está com hibridização sp3. Ou seja, deverá formar 4 ligações simples numa geometria tetaédrica. Os ciclanos possuem pontos de fusão e ebulição mais elevados do que os ciclanos, com número de carbono equivalente. A rigidez do anel permite um maior número de interações intermoleculares, que precisam ser quebradas para manter as moléculas para a fase gasosa. O que isso quer dizer? Por os ciclanos ele ter ali uma maior aproximação entre os átomos de carbono e hidrogênio, é muito difícil quebrar essas ligações, ou seja, eles são mais estáveis. Os ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada não saturados, ou seja,
tem pelo menos uma ligação dupla. Tem como fórmula geral CnH2n-2. Então, nós temos aqui um exemplo no cicleno com 4 átomos de carbono e aqui com 5 átomos de carbono. Os ciclinos vão ser os hidrocarbonetos de cadeia fechada com pelo menos uma ligação tripla, né? Também são chamados de cicloalquinos. Eles são bastante estáveis devido à ligação tripla e por isso dificilmente são encontrados na natureza. Os compostos aromáticos, como nós já falamos, são hidrocarbonetos que possuem um ou mais anéis benzênicos, também são chamados de anéis aromáticos. Não há uma fórmula geral para os aromáticos, ou arenos, como também são chamados. Como já foi falado também, eles são chamados de aromático em virtude do cheiro dos primeiros aromáticos que foram descobertos, dizendo que tem cheiro semelhante ao óleo de amêndoas. As estruturas dos aromáticos estão formalmente relacionados ao anel benzênico. Os elétrons π deslocados normalmente são representados por um círculo, como também já havia comentado, ou um centro no anel. Até a Segunda Guerra Mundial, sua fonte mais importante era o carvão. Atualmente, grande parte dos compostos aromáticos se obtém a partir do petróleo, como o naftaleno ou a naftalina, como nós conhecemos, que é utilizada, né, por nossas mães, avós, para dar um cheirinho na roupa, né, e também matar traças e baratas. Os hidrocarbonetos aromáticos existem em grande quantidade na natureza e são essenciais na indústria de inseticidas e corantes, fabricação de explosivos. Oferecem risco à saúde, sendo alguns considerados cancerígenos. Tolueno, metilbenzeno, por exemplo, é utilizado na produção de colas, popularmente conhecida como cola de sapateiro. Ele que dá aquele odor da cola de sapateiro. E também são utilizados como drogas. A gente finaliza nossa aula por aqui e até a próxima.